Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Bianca, da equipe Quero na Escola, e hoje a gente está aqui em mais uma atividade, e o tema hoje é saúde mental. Como vocês sabem, no nosso site a gente recebe pedidos de alunos de escola pública do Brasil todo, e a gente recebeu esse pedido sobre saúde mental dos alunos, e hoje a gente vai estar atendendo a dois alunos que pediram por esse tema, mas é uma live livre, então qualquer dúvida e qualquer comentário que vocês tiverem, participem, mandem mensagem aqui nos comentários e também compartilhem com as pessoas que vocês conhecem. A gente vai estar aqui acompanhando pelas redes sociais e mandando para a Deise. A nossa convidada hoje é a Deise. Eu quero agradecer Oi. muito a presença dela aqui, que é uma grande parceira do Quero na Escola, e a gente está sempre tendo ela aqui e ela atendendo o pedido mais uma vez e está ajudando a gente nesse momento. Acho que a gente só tem a agradecer vocês, voluntários, que também estão ajudando a gente nessa trajetória, porque, como vocês sabem também, a gente está realizando essas atividades online por conta do coronavírus, e enquanto não normalizar, a gente vai estar utilizando desse recurso como realmente uma alternativa para estar atendendo os pedidos dos alunos, para estar tendo essa troca de aprendizado. E é isso, assim, eu quero agradecer muito a Deise. A Deise, ela é psicóloga de formação, neuropsicológica e mestrando em psiquiatria e psicologia clínica pela Unifesp, com ênfase em pacientes de alto risco clínico para a esquizofrenia. E ela vai estar falando hoje sobre saúde mental. Então, mandem perguntas. Obrigada, Deise. Boa tarde. Pode começar. Boa tarde. Boa tarde, Bia. Boa tarde a todos. Então, eu que agradeço o convite, né, de estar aqui conversando com vocês, ainda mais por um pedido dos alunos, né, em parceria aí com o Quero na Escola, num dia tão importante hoje, que é o Dia da Educação. Então, assim, muito importante isso, vocês fazerem aí esse meio de campo, né, muito necessário, né? Então, assim, eu que agradeço o convite e espero, assim, poder auxiliar, falar um pouquinho sobre saúde mental, né? Um pouquinho sobre esse período que a gente tá vivenciando agora, né? Que é uma coisa, assim, diferente do que todo mundo já passou, né? Conforme a idade, ainda mais os jovens, né? E esclarecer algumas dúvidas, fico à disposição aí para qualquer pergunta dos alunos, até aquela perguntinha assim, o amigo do meu amigo quer saber, né? Então pode ficar à vontade, pode perguntar. Então, assim, vou falar para vocês um pouquinho sobre a psicologia hoje, né? Então, assim, a psicologia, é aquela área que atua no comportamento, então ela estuda os comportamentos. Poxa, mas que comportamento? Então, tudo que eu considero, o que eu considero comportamento? Então, é o meu pensamento, o meu sentimento e como eu atuo no ambiente. Então, assim, trazendo a saúde mental, né, para o nosso dia a dia hoje, o que a OMS reconhece como saúde? A saúde é um conjunto, eu não consigo separar a saúde física da saúde mental. Então eu preciso aí de uma boa alimentação, de uma boa estrutura, né, de uma boa estrutura domiciliar, de relações familiares saudáveis. Então, assim, a, a saúde ela é muito mais do que você observar só um item. E quando a gente fala hoje em saúde mental, o que vem à nossa mente? Vem sobre os transtornos psiquiátricos. Né? Então, assim, o que a gente tem hoje? A gente tem a depressão, a ansiedade, e assim, a depressão tem vários tipos de depressão, a ansiedade tem vários tipos de ansiedade, tenho os transtornos mais sérios, né? Então, a esquizofrenia, o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno afetivo bipolar e outros. Então, assim, os transtornos, eles são multifatoriais. Pode passar, Bia. Ah, tá, desculpa. Obrigada. Então, assim,
eles são multifatoriais, então eu não consigo dizer ainda a etiologia de algum transtorno, como que esse transtorno surge. Então eu tenho vários fatores que influenciam. Então, como vocês estão vendo aí, deixa eu colocar aqui para mim também. Aqui. Então eu tenho aí, olha, os fatores genéticos, então é muito importante a gente pesquisar a história, o histórico familiar dessa pessoa, o ambiente, né, se é um ambiente mais estressor. Então, assim, a alimentação, né, a alimentação, às vezes é o quê? A interação desse alimento com o organismo. Então, pensa, a gente vendo, assim, a nossa realidade sociodemográfica. Né? Então a gente tem que observar tudo isso. Pensa aquelas famílias que moram em ambientes que às vezes não tem água encanada, que não tem uma alimentação saudável, uma alimentação variada. Então, assim, tudo isso influencia numa maior chance de desenvolver um transtorno psiquiátrico. Então, tem atividade física, né, o sedentarismo ele afeta muito. Então, a gente sabe hoje, a partir de estudos, que a atividade física, ela é uma neuroproteção. Então, ela é muito importante. Então, a gente tem a questão da neuroquímica, vou lá para cima agora, a neuroquímica, que são aqueles, né, os desequilíbrios dos neurotransmissores. Então, a gente percebe um desbalanço aí numa parte mais eletroquímica mesmo. Os hormônios, né, então aqueles hormônios, principalmente a mulher, né, gente? Então, a gente tem pós-gestação, porque quando a gente está na gestação, a gente tem um boom de hormônios, e depois que a gente tem o bebê, a gente tem uma queda. Então, a depressão, às vezes, ou algum transtorno, pode aparecer aí devido a essa queda nas taxas hormonais. Então, a gente tem também na menopausa, na andropausa aí dos homens, e a gente também tem uma questão da tireoide, por isso que é bom a gente estar sempre fazendo aqueles exames clínicos para a gente fazer um controle disso. E a gente tem também alguns transtornos que eles podem aparecer de forma pontual. Então, um exemplo, pós-doença, após algum luto, perda, após uma perda de emprego. Então, assim, hoje, trazendo para esse momento que a gente está passando, a quarentena, poxa, então a gente está vivendo aí num momento super difícil, que a gente está tendo várias perdas, a gente está tendo a nossa, né, essa questão do isolamento social, então é difícil lidar com tudo isso. Então, tem algumas estimativas que de 3 a 5 anos, a gente ainda vai ter uma certa repercussão de tudo que a gente está vivendo hoje, nesse momento de quarentena. E quando a gente olha para o jovem, né, que foi vamos focar um pouquinho no grupo aí de quem pediu. Então, assim, o jovem, ele está em pleno desenvolvimento e os hormônios estão em ebulição. Então, assim, tem alguns transtornos que eles são muito mais comuns acometerem os jovens nesse período de fim da adolescência e início do adulto jovem, justamente por isso, porque os hormônios estão aí nesse rebuliço todo, então o jovem sente muito, né? Então a dor, se o jovem perde alguma coisa, é muito sentido, então ele sente as sensações e a sensação e a percepção do jovem, ela está assim aumentada em 20 vezes. Então, às vezes, quando a gente escuta queixa do jovem, às vezes a gente pode até pensar assim, nossa, mas não parece tanto, né? Não parece que é tanto, mas para ele é. Então a gente tem que validar isso, validar a fala, validar a dor do jovem, porque para ele é muito grande, mesmo que para as outras pessoas pareçam menos, tá? Pode passar. Bia? Oi. Então.
Eu só Não, queria tá tudo comentar um certo. negócio, antes de Por você favor. mudar para esse slide, é que aqui nesse slide de multifatorial você fala da importância da alimentação e a gente teve atividade sobre culinária, então é importante vocês também estarem assistindo as outras atividades que a gente está tendo aqui no Quero na Escola, na nossa página do Facebook. E também a gente teve atividade sobre psicologia na semana passada com um voluntário que falou mais sobre a área mesmo, como é trabalhar na área, como você faz para estar seguindo com a graduação e deu algumas informações sobre isso. E aí hoje a gente está nesse tema de saúde mental que está totalmente interligado, né? Então eu achei que é bom a gente estar comentando sobre isso agora para os alunos que estão assistindo e não acompanharam, não ficaram sabendo dessas duas atividades. Acho que é importante e eu reforço que se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar aqui nos comentários. Isso, até focar, foi bem lembrado, Bia, porque assim, a questão da alimentação, a gente sabe hoje que a questão do intestino, a ligação do intestino com o cérebro é muito maior do que a gente imaginava antes. Então, quando a gente escuta aquela máxima, você é o que você come, tem lá um fundinho de verdade. Então, a gente tem que, ainda mais agora, nessa quarentena que a gente está mais em casa, né? Então, assim, que dá aquela vontadezinha de toda hora ir lá dar uma beliscadinha. Então, a gente tem que tentar se policiar e tentar fazer uma alimentação leve, uma alimentação saudável, porque a alimentação, ela também atua como uma neuroproteção. Então, ela é bem importante. Sim, inclusive nessa atividade de culinária, o voluntário comenta bastante sobre isso, né? Da alimentação interferir em muitas coisas e que realmente faz quem você é e pode estar interferindo em muita coisa, positivamente e negativamente. Então, é por isso que eu acho que é importante ressaltar isso. E era isso mesmo. Sim, sim. E você falou da questão da psicologia, né? Isso, da atividade de psicologia Uhum. que tem tudo a ver com a atividade de hoje. E aí eu queria ressaltar para as pessoas estarem acompanhando e assistindo. Isso, então assim, a gente está dando esse enfoque mais para a saúde mental, né, para esses transtornos, ou alguns transtornos, que não vai dar tempo de falar tudo, mas alguns transtornos que podem acometer agora nesse período. Mas assim, gente, fica à vontade, se quiserem perguntar sobre algum outro tema, tá? A gente está à disposição, pode perguntar à vontade aí. Perfeito, é isso, gente. Então vamos lá, gente, olha só. Eu achei muito importante essa imagem aí. Ele tem umas informações de, assim, o quanto a saúde mental ela afeta, né, a funcionalidade na nossa vida. Então, assim, olha que dado é esse. 1 em cada 10 pessoas sofrem de algum distúrbio de saúde mental. Então, assim, isso já tem um tempinho, esse gráfico aí, essas informações, então, assim, só está aumentando. E lá já tem alguns estudos que eles nos trazem que a estimativa até 2025, por aí, vão ser assim, de 1 a cada 4 pessoas sofrerão de algum tipo de distúrbio de saúde mental. Então, olha o quanto é importante a gente focar nisso hoje, com a questão da promoção. Porque aqui a gente tem uma questão de cultura mesmo, aqui no Brasil, que a gente só vai procurar ajuda quando a gente já está mal. E não, o psicólogo não é para a gente procurar só quando a gente está ruim, quando a gente está com algum sintoma. Ele também pode ser procurado para você, assim, você ser melhor ainda. Então, assim, nessa questão a gente tem aqui algumas informações nessa imagem aí. A gente tem algumas informações sobre a depressão, né? E a questão da depressão, porque a gente tem a depressão aqui em cima, né? E a gente tem embaixo também da ansiedade, a questão da ansiedade. E a gente tem também, não sei se vocês sabem, mas a gente pode ter a depressão ansiosa, que é uma mistura
né, desses dois, então são sintomas mistos, desculpa. Então, ao mesmo tempo que a pessoa tem sintomas, que a gente já vai falar, tá? Sintomas de depressão, a pessoa também apresenta sintomas de ansiedade, que a gente também já vai falar daqui a pouco. Olhando lá para frente, a gente percebe o quê? Que diversos transtornos mentais, o que eles fazem para o jovem? Eles fazem o jovem evadir-se da escola, não completar os estudos, não começar a trabalhar, não ter recursos para, às vezes, pegar ou, às vezes, conseguir um trabalho melhor remunerado. Então, assim, tem alguns estudos que nos trazem informações que os jovens, de 33% dos jovens que têm algum distúrbio ou algum transtorno neuropsiquiátrico, ele não chega, às vezes, até a faculdade, ou às vezes não completa o ensino médio. Então, assim, o quanto antes a gente olhar para esse jovem, já quando ele começa a manifestar alguns sintomas, a gente consegue minimizar todos esses transtornos, todos esses prejuízos que ele vai ter lá na frente. Então, assim, um exemplo. O jovem, quais sintomas? O que eu preciso ficar olhando, ficar de olho? Né? Então, assim, muitas vezes a gente sabe que na correria do dia a dia, quem percebe alguma coisa, às vezes é o professor que sinaliza, né? Ou é algum amigo que fala, poxa, mas você tá mais para baixo, tá estranho, né? Não quer sair mais. Então, assim, porque os pais estão trabalhando, então tá naquela correria do dia a dia, e às vezes passa desapercebido, às vezes os pais podem pensar que é uma fase, que é da adolescência, né? A gente coloca a culpa aí na adolescência. Mas a gente precisa ficar de olho nos sintomas. Então a gente vai ver agora um pouco dos sintomas, então que a gente precisa prestar atenção. Pode passar, Bia, por favor. Eu queria só fazer um comentário antes da gente passar para as diferenças. Eu vou compartilhar minha tela aqui para aparecer um pouquinho. Só um segundo. Estão me vendo? Aí agora eu vou. Então, eu queria comentar que a Poliana, aluna, ela está acompanhando a atividade, e aí eu queria agradecer ela por estar acompanhando. Mas a gente já teve uma primeira pergunta, que é do Beto, que mandou boa tarde. Se uma pessoa teve algum distúrbio mental, ela poderá ter outros ao longo da vida? Que eu acho que é um ponto importante para a gente entrar nas diferenças, e aí eu acho que tem tudo a ver, por isso que aí se você puder responder. Por enquanto a gente teve essa, mas aí vão mandando que a gente vai passando para a Daisy. Tá. Então, assim, olha, se a gente já teve um transtorno, né, um distúrbio mental, a gente tem um limiar que é assim. A gente tem no cérebro, né, um limiar que precisa de muitas coisas estressantes que vão se acumulando, que vão fazer, vamos dizer assim, ativar o transtorno. E isso é uma junção, lembra que eu falei no início? A junção multifatorial. Então vai juntando, chega uma hora que, a pessoa começa a desenvolver alguns sintomas. Então quer dizer assim, se a pessoa já teve uma vez, esse limiar dela vai cair. Então vai ser muito mais, ela vai ter mais chances, sim, de ter outro transtorno. Então por isso que, assim, se a pessoa já teve uma vez, ela tem que fazer muito bem todo o tratamento, né? Não parar o tratamento quando começa a sentir bem, não parar a medicação, porque assim, você tem que tratar muito bem para não deixar esse limiar cair. Mas a partir do momento, então, né, respondendo, sim, é Beto, né? Então, Beto, sim. Então, assim, se alguém já teve algum transtorno, a atenção tem que ser redobrada para essa pessoa, ela tem que ficar, fazer aquelas atividades, assim, que vão
protegê-las. Então, o quê? Tentar fazer o tratamento muito bem, tanto o tratamento medicamentoso quanto a terapia, porque a gente sabe que os dois são complementares. E a gente tem estudos, hein, que só a medicação tem uma baixa e só a terapia também. Então, esses tratamentos, eles são complementares, junto com uma alimentação balanceada, com atividade física, com atividades... a gente fala que a gente precisa movimentar o cérebro. Então, assim, tá sempre aprendendo algo novo, curioso, a gente precisa manter a nossa curiosidade. Porque depois que a gente cresce, assim, um pouco, parece que a gente, não pesquisa coisas novas, coisas diferentes. Então, a gente precisa, o cérebro precisa, assim, de informações novas, ele precisa ser desafiado. E tudo isso age como proteção. Então, se por acaso alguma dúvida, pode. Espero que. Daisy, então é que deu uma travada agora no final, aí se você puder dar uma repetida na frase final, porque não deu para dar para entender. Tá. Eu passei por acaso. Ficou dúvida para o Beto perguntar, ou qualquer outra pessoa, né? E que se a gente podia continuar, acho que foi isso. Tá, beleza. Então, se o Beto ou qualquer outra pessoa tiver alguma dúvida, pode ir mandando aqui. A gente teve um comentário da Érica Novaes, que ela mandou: acho que isso dos dados tem muito a ver com os testes para Covid-19, né? Se não testamos, subnotificação. E se não atentamos para a saúde mental, também temos uma espécie de subnotificação desses casos. Então, ela mandou esse comentário, achei super interessante, agradeço a Érica que mandou esse comentário, e agradeço a Rose, que é da Escola Godoy, que são muito parceiros do Quero na Escola, e que também está acompanhando a live. Eu agradeço, um beijo especial para a Rose, e aí se você quiser comentar esse ponto que a Érica levantou, que eu acho importante também. Sim, Érica, você tem razão. Infelizmente, a gente ainda vive uma cultura assim de... A gente cuida do físico, se a gente sentir qualquer dorzinha, a gente corre para o médico, mas ainda nas questões da saúde mental, a gente demora muito para procurar. Então, assim, a gente diz que tanto o psicólogo quanto o psiquiatra ainda é considerado o último recurso, e não seria. Na verdade, eles são profissionais que, nossa, que estudaram muito. Então, assim, muitas vezes vai economizar dinheiro, tempo, se você já for diretamente nesses especialistas. Então, assim, o que a gente precisa ter em mente? Eles estão preparados para isso, para queixa. Né? Então, o que às vezes a gente sente, e para o jovem é difícil, assim, reconheço, é ele aceitar. Às vezes o que acontece com o jovem? Ele está sentindo às vezes alguma coisa que ele começa a se estranhar, começa a falar, poxa, mas eu acho que está acontecendo alguma coisa, e ele fica meio envergonhado. Será que eu falo para o meu pai e para minha mãe? Será que eu falo com meus amigos? O que eles vão achar de mim? Né? Então, essa questão, quando o transtorno, quando os sintomas aparecem na adolescência, é difícil realmente. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estar disponível, a gente precisa ter um canal onde o adolescente ou o jovem, ele possa se sentir livre e poder falar, poder perguntar, né, de uma forma assim, sem falar que é o amigo do amigo, e poder falar realmente o que está acontecendo com ele, né? Então, porque um exemplo, aí o jovem começa a ter um sintoma, vamos dizer assim, um sintoma, vamos pegar assim, o jovem que gosta de jogar videogame, adora jogar videogame, aí passa um tempinho, ele perde aquela vontade, ele não sente tanto prazer quanto ele sentia antes jogando videogame, então ele fala, nossa, não quero sair mais, não quero jogar videogame, quer ficar mais sozinho, não quer conversar tanto.
Aí ele começa assim, ou ele começa a comer demais, ou ele começa a não ter apetite. Aí a gente fica, tá, já tá estranho, né? Aí assim, quem geralmente percebe isso? Se os pais estiverem em casa, às vezes percebe, ou os amigos, né? Geralmente, quando é jovem, geralmente os amigos que dão um toque, falam, opa, mas o que está acontecendo com você? Né? Tá diferente, não quer sair mais com a gente. Então, assim, aí nesse momento, aquele amigo tem que dar um toque mesmo, fala, poxa, vamos procurar alguém, vamos perguntar. Né? Então, assim, pega o contato de alguém, às vezes na internet mesmo tem. E assim, tá. Travou, É, o Daisy, travou agora essa parte final que você estava falando. Agora voltou. então. Então, vou da Érica, né? Da perguntinha da Érica. Aquela pessoa que fala, fala e não. Não, vai tranquila. É só que deu uma Então, travada, mas tá tudo bem. A gente dá um toque só para a gente não, as pessoas que estão acompanhando não perder, mas tá certo. Então, assim, Érica, quando essas pessoas vão procurar ajuda, às vezes já se passaram 5 anos que ela está convivendo com aquele sintoma, ou muito mais. A gente tem, assim, nas pesquisas, que tem alguns transtornos que eles começam a dar sinal de 2 a 10 anos antes. E a pessoa fica protelando, protelando, e quando está muito grave, muito assim, que já começa a atrapalhar a funcionalidade, quando a pessoa se afasta às vezes da escola, ou quando realmente ela não consegue lidar, e aí ela vai procurar ajuda. E muitas vezes, às vezes é em segredo, às vezes ela não fala para ninguém que ela foi no psicólogo, às vezes não fala para ninguém que ela está indo no psiquiatra. E remédio, então? Não conta para ninguém que está tomando remédio, né? Então, assim, poxa, a gente toma, vamos dizer assim, uma pessoa, não é ok a pessoa quando ela toma um remédio para diabetes ou para o colesterol? Super ok. Porque quando a gente vai cuidar da nossa saúde mental, a gente fica meio ressabiado e não fala para ninguém. É o nosso corpo. A gente não pode separar isso. Então a gente tem que, assim, ver a nossa saúde como um todo, né? E dar a mesma importância para o físico, né? A gente assim, para explicação fica mais fácil, mas assim, para aquela saúde biológica, dá a mesma importância, né? Quanto o físico, a biológica, quanto para a saúde mental, o que a gente tá sentindo, sentimento, pensamento, tá? perfeito. Nossa, essa sua fala agora é de tamanha importância, assim, porque é um tabu tão grande procurar ajuda psicológica, tomar remédio, então as pessoas jamais querem admitir isso, que estão tomando remédio, que vão ser colocadas como loucas, enfim, ou qualquer algo nesse sentido, sendo Uhum, que é super normal, é que nem você comparou, né? Quando a gente está doente, com alguma outra coisa, a gente toma esse remédio e tá tranquilo. Se é para nossa saúde mental, é um tabu gigantesco. E isso dentro sim. de casa também pode ser um tabu dos próprios pais, tipo, não, jamais, eu vou tomar remédio, ou meu filho não vai tomar porque ele não precisa disso. E aí relaciona com outras questões. Então, isso que você falou agora é muito importante. E a gente tem mais perguntas. Então, ainda relacionado com a quarentena, a gente tem a pergunta da Natália, que ela falou assim: pessoas querendo ser super produtivas, fazer cursos e várias coisas, e outras falando sobre a importância de não fazer nada. Como você, Daisy, enxerga a relação Uhum. entre produtividade e ócio para a saúde mental? E aí a outra pergunta é da aluna Elisiane, que está acompanhando, e que ela fez esse pedido de saúde mental no nosso site, está sendo atendida. Quero agradecer muito por você ter mandado esse pedido, por estar aqui acompanhando com a gente, mandando perguntas. E ela mandou, eu gostaria de saber como funciona uma consulta com um psicólogo. Então, aí a gente está tendo essas duas perguntas por enquanto. E a Uhum. gente teve mais comentários também. A Poliana, que é a aluna. Eita.
Caiu? Mas eu vou continuar comentando, porque eu acho que a Poliana caiu, é isso? A Poliana. A Daisy caiu? Bom, enquanto a Daisy vai voltando, porque eu acho que a internet dela tá com algum problema, meu Deus, eu caí. Ah, tá, desculpa. Gente, desculpa, essas coisas acontecem, mas tudo bem. Então, eu vou continuar falando. A internet provavelmente da Daisy deve estar com alguma coisa e ela caiu, mas a gente vai continuando. Que a gente recebeu comentário da Poliana também, que aí eu retomo para a Daisy voltar. Mas ela está agradecendo, ótima explicação sobre saúde mental. Então, a importância desse tema hoje, né, de falar sobre isso dentro das escolas e agora utilizando da plataforma do Facebook para estar falando sobre saúde mental. A Daisy vai estar voltando daqui a pouco para estar falando dessa diferença de tristeza, depressão, e ela também vai falar sobre ansiedade. Então, continue aqui com a gente, que a gente vai estar resolvendo e fazendo o possível para estar acontecendo a atividade. Espera só um segundo. Sim, a Daisy já está voltando, ela me respondeu aqui. Mas a gente já está voltando só um segundo, é ao vivo, a internet está ali e acontece só um segundo. Oi, voltei, gente? Voltou, gente. Tudo bem, aconteceu, acontece, mas a gente caiu a Daisy aqui, mas ela já voltou e aí a gente pode dar continuidade. A gente estava falando das perguntas. Eu não sei se você conseguiu pegar as duas perguntas que eu passei, né? Consegui A sim. pergunta, será que é bom retomar? Pergunta? A primeira pergunta eu vou resumir, mas basicamente a primeira pergunta era falando sobre a quarentena, para falar Uhum. das pessoas que querem produzir muito, e as pessoas falam da importância de não fazer nada, e aí era para saber qual a percepção da Daisy sobre saúde mental nesses dois, né, nesses dois momentos, nessas duas percepções, que é bem Uhum. diferente, que é super importante pensando na quarentena. E aí, a outra pergunta era como funciona uma consulta com um psicólogo, que foi da aluna que fez o pedido. Então, é tranquilo essas Uhum. perguntas. E aí, eu estava comentando antes, de quando você caiu, que a gente teve comentários da Poliana, que também foi uma aluna que está interessada nesse tema e que está aqui com a gente, que ela falou, ótima explicação sobre saúde mental, parabéns. E por enquanto é isso, aí daqui a pouco eu faço mais as perguntas. Tá E bom. vou mandando as perguntas aqui, gente. Uhum. Bom, gente, então desculpa aí pela queda na internet. Então, assim, né? Faço ou não faço? O que a gente faz nessa quarentena? Então, realmente, né? A gente tem aí várias opções na internet. Nossa, né? As lives, então, toda hora a gente é bombardeado. Então, assim, o que a gente tem que fazer é o equilíbrio. Se você, né, continuar com, com as suas atividades que você já fazia, então, se você estuda, continue estudando. Se você está lendo alguma coisa, continua lendo. Né? Então, assim, já fazia atividade física?
continua fazendo atividade física, né? Mesmo em casa, dá um jeitinho. Então, assim, o que a gente não pode, ou melhor, o que a gente sabe que não pode, mas a nossa cabeça é danadinha, né? Então, assim, o que a gente tem que às vezes tomar cuidado é com comparação. Então, assim, tá todo mundo fazendo exercício, eu vou fazer live de exercício, eu vou fazer meu curso. Não, se for o seu jeito, né? Se for o seu modo de ser aquela pessoa que faz tudo, beleza. Se você se sente bem assim, ok. Ah, mas eu não sou assim, eu sou mais tranquilo, eu gosto de ficar mais na minha, mais deitado mesmo, né? De pijamão o dia todo. Ok. Se você funciona assim e você está bem, ok. Então, o que a gente tem que ver nesse período é justamente isso, é tentar manter as rotinas que a gente tinha antes, de uma certa forma, toda adaptada, né, agora para o isolamento social, para nossa casa. Mas assim, o que você tem que sempre ter em mente é isso. Eu estou bem com isso? Se for uma cobrança para você, já não tá legal. Então, assim, sempre observa isso. Vou falar de mim, tá? Que foi o que ela perguntou. Nossa, eu sou muito agitada, então eu estudo, eu leio, tento, né, fazer atividade física. Então, assim, mas vou ser sincera, tem dia que eu falo, hoje eu vou descansar, relax. E ok. E assim, uma coisa bem importante, no dia que você faz um monte de coisa e no dia que você não faz nada, o que não pode ter no final do dia é um sentimento de culpa. Se tiver um sentimento de culpa, aí a gente precisa conversar. Aí a gente precisa rever aí o que está acontecendo, tá? Mas assim, você que vai sentindo, tá? Então, a gente não pode se deixar afetar tanto por por tudo isso que a gente está vendo na internet, porque a gente costuma se comparar muito e a comparação faz mal. Porque ninguém é igual ao outro, todo mundo é diferente. Então, assim, tá? Então tem que ter equilíbrio aí na nova rotina, né? Não, total. Os respiros, né, as pausas são muito importantes, porque apesar de, sei lá, gostar de produzir, fazer, tem um momento que você vai se sentir cansado, seja mentalmente, fisicamente, enfim. Você vai ter que Sim, ter uma pausa, e é importante essa pausa. Então, acho que é exatamente isso que você falou, se entender e ver como você está lidando com isso, porque é muito, muito difícil mesmo, assim, sim, de lidar com os sentimentos, de entender por que você está se sentindo culpado, como fazer para ajeitar ali, mas eu acho que é um processo e tá tudo bem também, né? Eu acho que cada pessoa vai sentir na sua forma mesmo. E a gente teve mais pergunta e mais comentário. A gente teve mais um comentário do Beto, que ele perguntou: devido a esse mundo conturbado em que vivemos, as pessoas sofrem muito de depressão. Se não forem tratadas, qual seriam as consequências? E aí, a gente teve também um comentário da Poliana, que é a aluna que está acompanhando, que ela mandou para a gente. Deveria haver maior ação e resoluções por parte do Estado nas escolas com relação à saúde mental. Ainda mais porque, como você disse, Daisy, os jovens têm os sentimentos à flor da pele e mudanças hormonais. Ao me ver, ao meu ver, as escolas deveriam dar mais atenção a isso. Eu concordo com a Poliana, acho que isso é muito importante. Arrasou no comentário. sim. E, e é isso. E a gente tem mais uma outra pergunta. Você quer que eu mande agora ou você responde primeiro do Beto? Tá. A gente tem uma pergunta aí do como que funciona o atendimento. Isso, tem essa e a do Beto, e tem mais outra que aí eu mando depois de você responder essa. Tá. Então, assim, como que funciona? Como que é o primeiro passo? É assim, poxa, tô me sentindo diferente, não tô fazendo as coisas da mesma forma, tô com muitos pensamentos, sabe aqueles pensamentos assim? Coisas que às vezes vêm na sua cabeça, pensamento intrusivo, pensamento repetitivo, coisas que às vezes a gente se pega pensando assim, nossa, por que eu tô pensando nisso? Né? São pensamentos que até pra gente é estranho. E também questão de às vezes a gente ficar assim, a gente
fica paralisado por esses pensamentos, né? Então, se por acaso qualquer sintoma, qualquer alteração comportamental que você mesmo perceber que tá diferente, tá acontecendo alguma coisa, qual o primeiro passo? Tenta encontrar algum profissional, né? A gente tem a internet, nossa, hoje nas redes sociais aí tem muitos, né? Uma dica, vai encontrar o profissional, marca uma conversa com ele, um bate-papo rapidinho, né? Porque assim, na psicologia tem muitas abordagens. Então tem psicanalítica, junguiana, gestalt, a comportamental, a cognitivo-comportamental, a desanálise, nossa, muitas, muitas. E cada uma, ela observa o homem fundamentada, né, numa visão. Então, assim, é muito importante você, às vezes, bater um papo com um profissional e falar assim, olha, né, qual a abordagem que você atua, como que você trabalha, porque aí ele vai te dando dicas se aquele profissional seria, a gente fala, o certo, ou o que mais se aproxima com o que você quer trabalhar no momento. Porque às vezes, assim, um exemplo, às vezes a pessoa vem para terapia e ela quer falar, ela está muito presa ainda em questões que ela gostaria de saber o porquê, por que fizeram isso, muito do passado, entende? Então, ela ainda está buscando o porquê de tudo o que aconteceu com ela, um exemplo. E tem algumas pessoas que não, que são mais assim, mais papum, mais ativas, e elas querem assim, tá, aconteceu isso comigo, e agora, o que eu faço? Então é daqui para frente, né? Então assim, quando a gente sabe que as abordagens comportamentais, elas têm um resultado mais pontual, mas assim, não são para todas as pessoas. E cada público vai se identificar com uma abordagem. Então, por isso que é muito bom você conversar com um profissional para ver qual é a abordagem dele. Porque às vezes você não está pronto para partir já para a ação. Você ainda quer conversar sobre isso, você quer, né, como eles dizem, elaborar, você quer mastigar isso. Se você for com esse objetivo, às vezes, para um profissional comportamental, você pode ficar frustrado. Então, assim, por isso que é importante você bater o papo. E outra, bater o papo com o profissional, com o psicólogo, e tem que rolar o vínculo. Sabe quando a gente fala que tem que rolar a química? Porque, assim, é uma pessoa que você vai ali compartilhar os seus conteúdos, os seus sentimentos e pensamentos mais profundos, né? Então, assim, tem que rolar. A gente fala assim que na terapia você tem que sair desse bate-papo com vontade de voltar. Então você já tem que sair assim, oi, então, qual que é o outro dia? Quando que a gente se vê de novo? Opa, aí é legal. Aí a gente fala, rolou o vínculo, tá? Então assim, e você é sincera com vocês. Muitas vezes a gente precisa ir procurando, ir de profissional em profissional, até a gente encontrar aquele que a gente se identifica. Então, assim, às vezes a gente fica, fui em um, não deu certo, fui em outro, não deu certo, não vou mais. Não, né? Então, assim, às vezes a gente vai, um exemplo, às vezes eu vou em uma padaria, compro um pão, troco de padaria. Poxa, gente, é nossa saúde mental, é nossa saúde. Então a gente tem que procurar com carinho, a gente tem que ir aberto e observar isso. Se rolou esse vínculo, aí, se ficou com vontade de voltar, aí vai. Perfeito, isso que você falou é o que mais acontece, né? De muitas pessoas que eu conheço falarem, eu não gostei de tal psicólogo da abordagem e tal, e acaba mudando. Muitos acabam não voltando, então acho que é bom também você ter comentado isso. A gente tem a pergunta da Carol Moraes, que eu também quero agradecer por estar acompanhando, que ela mandou, por que a liberação de endorfina e serotonina melhora na nossa saúde mental? Acho que é uma pergunta super interessante. E aí a gente teve um comentário da Ivanete Aparecida, que ela mandou, boa tarde.
Eu, ao contrário de exercícios, estou só inventando coisas para comer. O pior, muito doce. O lado bom dessa quarentena é que eu estou fazendo alguns cursos online. Top. Muito obrigada pelo seu comentário, Ivanete. Acho que é isso, mas vai Aham. fazendo aquilo que você sente à vontade, mas a gente agradece muito pelo seu comentário. E aí é isso, essa é a pergunta. E a gente tem um outro comentário também, que a Sônia falou que ela está continuando o trabalho de vendas online, então continuando, acredito que com o trabalho dela, então todo mundo se adaptando e fazendo dessa quarentena Sim. de uma forma diferente. A gente também agradece pelo comentário, Sônia. E é isso, essa é a pergunta que a gente teve da aluna, como é o nome? Carol, né? Isso, Carol. Uhum. Tá. Então, assim, sobre as vendas, né? O nosso mundo, o nosso mundo agora, pós-quarentena, pós-coronavírus, vai mudar, né? Já está mudando. Então, a gente vai ter que, assim, se apropriar das ferramentas que a gente tem, que nem aí, né? Você conseguiu, se adaptar de uma forma bem rápida e continua fazendo as suas vendas online, né? Então, assim, agora a escola, né? O quanto as escolas aí estão assim se apropriando de ferramentas que já existiam, mas que ficava lá um pouquinho assim deixada de lado. E olha agora o boom, né? Como a gente vê que é tão necessário isso, né? As EADs, as qualidades das EADs. Então, assim, eu acho que a gente não vai voltar, né, para o mundo como a gente entrou nessa quarentena, nesse isolamento. Então, assim, a nossa percepção, a nossa sensação vão estar, assim, modificadas, né? E tá certinho, viu? A gente tem que tentar, assim, sempre tirar o positivo de toda a situação, né? Eu lembro, Bia, que você comentou que o Beto falou sobre as áreas afetadas. Sim, a gente teve essa pergunta, eu vou retomar aqui. Devido a esse mundo conturbado em que vivemos, as pessoas sofrem muito de depressão. Se não forem tratadas, quais seriam as consequências? Foi bom você ter retomado, porque são vários comentários de várias pessoas se Aham, mandando, e aí é bom a gente retomar. Então, além da pergunta da Carol, a gente tem essa uhum, do Zé. tá? Porque, assim, até tem uma imagem que eu havia feito sobre a. Quer que eu compartilhe Ah, aqui? aqui, da cognição. Você que sabe, eu posso falar também. Uhum. Tá, então pode ser. Então, assim, olha, já vou até respondendo duas perguntas, tá? Então, quando a gente tem aí, lembra da questão multifatorial? Então, a gente tem a questão dos neurotransmissores, né? Então, acho que a gente já aproveita e responde a perguntinha aí do Beto e da Carol. Então, quando a gente não trata algum transtorno, né, e especificando agora aqui na depressão, o que acontece? A gente começa a ter uma perda de uma perda neuronal, porque assim a área ela vai sendo as áreas que são afetadas pela depressão, ela vai comprometendo as áreas de cognição. Então, um exemplo, olha, quando a pessoa ela tem depressão, ela fica menos atenta, ela tem problema de memória. Então, assim, ela fica difícil de tomar decisão. Então, são todos os déficits que aparecem aí na parte de cognição. Ela fica uma pessoa assim que ela não consegue ter uma ideia muito rápido, então ela tem um problema, uma dificuldade na velocidade de processamento. Ela tem falta de insight. O que é isso? Um exemplo. Quando a pessoa está com depressão, às vezes a gente fala, nossa, sabe aqueles amigos, né? Aqueles parentes que chegam assim e falam, ah, não, levanta dessa cama, vamos dar uma caminhada, né? Vamos assim, não, vamos, bate a poeira aí, vamos, né? Então, para quem está olhando de fora, parece fácil, mas a pessoa que está com transtorno é extremamente difícil para ela chegar a esse pensamento. Então, para ela, às vezes não tem solução. E assim, e é uma questão cognitiva. Então, pensa a gente hoje, vocês que estão assistindo, a gente está conversando, as ideias vêm super rápido.
né? Então, assim, essa pessoa que tem a depressão, ela não, o cérebro dela fica super lentificado. Ela não consegue ter as atitudes que ela tinha antes, ela não consegue ter o comportamento que ela tinha antes. Até para ela levantar da cama, é como se fosse difícil, porque ela não consegue tomar essa decisão. Então, assim, a área mesmo, a área responsável por esses domínios, ela está afetada. Então, por isso que quando a gente começa a fazer o exercício, quando a gente toma a medicação, que a gente repõe ou que a gente aumenta a disponibilidade aí desses neurotransmissores que a Carol comentou, o corpo, ele readapta a isso, né? Esses neurotransmissores, e aí ele dá uma forcinha. É como se ele fizesse assim, opa, vamos lá, ó, tô te dando uma forcinha, vamos, né? Até que o corpo começa de novo a reabsorver isso, a absorver isso, e aí de forma lenta também começa a voltar ao que a pessoa era antes. Só que olha que dado importante. Se a gente tem a depressão ou qualquer outro transtorno e não fizer um tratamento correto ou demorar muito, tem casos de depressão muito, muito graves que a pessoa ela não consegue mais nem se alimentar e ela acaba morrendo por inanição. Então, assim, ela não consegue beber água, ela não consegue se alimentar. E não é porque ela não queira, é porque o cérebro dela já foi tão, assim, severamente afetado pelo transtorno que ela não consegue mais processar essa ideia de que ela precisa comer, porque senão ela vai morrer. Então, é muito sério isso. Então, assim, lembra lá que eu falei no início que a gente é tudo junto? Então, assim, tudo que a gente faz, o que eu como, produz às vezes neurotransmissores, o que eu faço atividade física, produz. Então, o corpo, o corpo é inteligente, a gente é que é danado. Então, assim, o corpo está sempre lá querendo se mexer, querendo se manter em equilíbrio, né, em homeostase. Mas a gente, às vezes, vai lá e ou abusa um pouquinho, ou é de mais ou é de menos, né? Então, assim, acho que a palavra-chave aí é o equilíbrio. Mas se percebeu que, opa, tô sentindo alguma coisa que tá diferente, preciso atrás da ajuda. É muito importante. Perfeito, eu acho que é isso que você falou, sentiu alguma diferença, se sentiu muito para baixo por muito tempo também. Isso era uma coisa que eu acho que é bom você comentar também, que você ia falar sobre a diferença entre tristeza e depressão. Aí, se você Sim, quiser falar sobre isso agora, acho que é importante para a gente já ir finalizando. E aí, se você tá? considerar, além desse ponto, outro ponto importante a ser trazido para essa finalização, porque a gente já está, né, encaminhando para o horário, Uhum, e aí eu acho que é importante a gente passar por esses pontos, e enfim. sim. Então, assim, gente, olha, né, a gente confunde muito, às vezes, com tristeza. Ai, tô muito triste. Será que é depressão? Será que eu tô deprimido? Né? Então a gente precisa ver, olha, a tristeza, vou falar primeiro da tristeza, tá? Então, tristeza. Ela é passageira, você percebe assim, que são horas ou no máximo dias, tá? A depressão. A depressão ela é duradoura, elas são semanas, meses, né? Então, assim, hoje a gente já está considerando se a pessoa ficou muito, muito triste por mais de 2 semanas, a gente já recomenda procurar ajuda médica, tá? Então, não fique esperando. Outra, tristeza. Gente, todo mundo fica triste, né? Com o dia na vida. É o sentimento normal, nossa, do ser humano, né? A gente fica meio para baixo. Agora sim, depressão. Depressão é um transtorno neuropsiquiátrico. Então, assim, é seríssimo, tá? Tristeza. Ah, às vezes eu fico triste diante de algum problema que passou pela minha vida, né? Então lá, poxa, eu tô aqui em casa, não posso sair, né? Tô triste. Então, assim,
Lembra disso, a tristeza, ela sempre vai trazer com ela um motivo. Ah, eu estou triste por quê? Por alguma coisa. A depressão não. A depressão, ela não precisa ter um fator externo. Então a pessoa fica triste, ela fica assim, nossa gente, eu tô triste, sentindo uma angústia aqui, um aperto, mas eu nem sei por quê. Então não precisa ter, né? Não precisa ter alguma coisa que aconteceu. A tristeza não altera sono, então assim, não altera apetite, né? Agora, a depressão sim, altera muito o sono, o apetite, te dá dores pelo corpo. Olha só que interessante isso, né? Então, uma questão que está atingindo aqui me dá dor lá no pé, me dá dor na canela, me dá dor nas costas. E é bem assim, você começa a sentir dor em vários locais assim do corpo, né? A tristeza ela não afeta a sua performance no trabalho. Então, assim, você pode estar triste, foi para o trabalho triste, mas quando chegou lá, você entra no ritmo e vai que vai. Agora, a depressão não interessa. Você vai estar deprimido em qualquer lugar. Você vai estar deprimido numa festa, num parque de diversões. Ela não tem lugar, tá? A tristeza, ela não afeta as relações interpessoais. Então, um exemplo, se você encontrou, você tá triste, mas encontrou aquela sua amiga assim, ó, que vocês gostam de jogar a conversa fora. Ok, tristeza passa, tristeza passa. Agora, a depressão não, ela prejudica muito as relações interpessoais, porque as pessoas começam a se afastar dessa pessoa que está com a doença, porque muitas vezes a pessoa quer falar da doença e não é todo mundo que está pronto para ouvir isso, que é difícil o outro falar que tá sofrendo, né? Então, por isso que precisa aí procurar o profissional, o especialista. E eu achei muito bom trazer essa diferença entre tristeza e depressão, principalmente quando a gente está na adolescência e que, como a gente comentou antes, né, a gente tem o sentimento à flor da pele, então, sei lá, tive o coração partido, meu Deus, eu vou morrer, e aí fica triste e tudo mais, e aí falar dessas diferenças eu acho que é de extrema importância também. E aí eu acho que seria legal você comentar agora, para finalizar, que é um tema também que os alunos tinham pedido muito, que é a ansiedade. E você tinha trazido até aqui em São Paulo, a ansiedade é o que mais atinge as pessoas. Então, eu queria que você comentasse quais são os sintomas de ansiedade, se tem níveis diferentes de ansiedade e como lidar com ela, porque existe o caso de tomar remédio, mas existe o caso de lidar com a ansiedade sem o remédio. Então, acho que é importante trazer isso para a gente ir finalizando. Tá? Então a ansiedade, ela é tida como uma preocupação excessiva e constante. Então que mesmo sem eu ter motivos, eu fico constantemente preocupado com pensamentos que ficam invadindo a minha mente. Quando eu preciso procurar ajuda, quando isso me paralisa, quando atrapalha a minha funcionalidade, quando atrapalha a minha aula, quando eu vou estudar, tá? Hoje em dia aqui em São Paulo a gente sabe que é uma loucura, que a gente está sempre cheio de tarefas, né? Então preocupação é constante na nossa vida. Mas é diferente. Se eu tenho ansiedade, quando eu tenho um tempinho para relaxar, eu não consigo relaxar. Até o relaxamento na ansiedade é preocupante. E quando eu não tenho ansiedade, eu consigo relaxar normalmente. Mas quando tem ansiedade, eu não consigo aproveitar, eu não consigo perceber as coisas à minha volta. É sempre questão de preocupação. Eu estou preocupada com alguma coisa que vai acontecer ou com preocupações do momento mesmo. E aí preciso procurar ajuda. Mas todo caso de ansiedade, não necessariamente que a pessoa precisa tomar algum remédio, ela pode buscar outras alternativas, como, por exemplo, a meditação, Isso. exercícios de respiração, né? Principalmente quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, recomenda-se que ela tenha esse exercício como uma busca de ajuda também, né? De alívio. Isso. Uhum. E você comentasse sobre isso também, para Isso. exercício. A gente tem, então, assim, se a gente percebe, porque a gente tem muitos materiais para a gente fazer uma medida desses sintomas. Se a gente percebe que essa ansiedade está em moderada e grave, a gente tem que fazer um tratamento em conjunto com o psiquiatra,
né? Às vezes ele vai colocar medicação ou não, aí depende da conduta dele. Mas se você vem para o consultório e às vezes a gente percebe que é uma ansiedade leve, se encaminhando para moderada, tem o quê? Exercícios respiratórios. Gente, funciona, viu? Exercícios respiratórios, tem a meditação. A gente trabalha muito com mindfulness, né? Agora, assim, a gente encontra na internet até as lives de meditação, funciona, tá? Exercício físico, alimentação, até o sol. Sabia que o sol, gente, o sol é um excelente remédio e está aí disponível gratuitamente e a gente às vezes não usa, né? Então, assim, se a gente percebe que a pessoa se compromete, se engaja no tratamento, né, e está fazendo tudo isso, e mesmo assim não teve diminuição dos sintomas da ansiedade, a gente também encaminha para fazer um tratamento em conjunto com o psiquiatra. Não, perfeito. Isso que você falou do sol, gente. Um solzinho por dia é tudo. Agora com essa Uhum. quarentena, dá para tomar no quintal de casa. Eu não tenho quintal Sim, na cara da minha casa, então assim, busquem como alternativa tomar esse solzinho diário que ajuda bastante também. A com gente certeza. pergunta para a gente finalizar assim, porque já deu horário, então, mas acho que é importante. Por exemplo, a pergunta que a gente teve, em plena quarentena, para quem não pode pagar ou não tem como falar disso, o que pode fazer? Falar com quem? Busca quem? Acho que esse é um ponto importante, né? Porque Hum, realmente fazer terapia precisa ter algum valor ali, enfim. E a gente também teve uma outra pergunta que foi que dica você dá para essas interlocuções com amigos, pessoas da família com depressão e ansiedade, para não acontecer esse distanciamento que você comentou. Acho que são duas perguntas primordiais para a gente finalizar e também vale a pena a gente pontuar agora nessa atividade. uhum. Tá, então eu vou começar por essa última, tá? Então, assim, como que eu converso com um familiar meu que está doente? Primeiro, eu tenho que reconhecer que ele está doente, é uma doença real. Então, eu tenho que valorizar, validar isso que ele está doente. Ele tem que se sentir acolhido na doença. Vocês não sabem o quanto você chegar para o seu familiar e falar para ele assim: poxa, é sofrido isso, eu não estou sofrendo o que você está sofrendo, mas eu vou tentar entender, eu vou tentar, assim, eu estou aqui para você, para o que você precisar. Gente, isso é fenomenal, porque muitas vezes as pessoas se afastam porque, assim, a gente fica, o que eu vou falar, né? A gente não sabe o que falar com a pessoa, mas assim, gente, é a mesma pessoa de ontem. Então vamos conversar da novela, vamos conversar do cachorro. Então, assim, vamos jogar a conversa fora, tá? Se por acaso no meio dessa conversa surgiu o assunto da doença, vamos conversar de forma natural. Então, assim, a gente não pode deixar a doença sobrepor aquela pessoa. Ela continua a mesma pessoa. Então, assim, vamos conversar de boa, conversar normal. Então, e se perceber que, opa, tá entrando num território, a pessoa tá começando a chorar, fica calma, só acolhe. Às vezes a gente pega assim mesmo na pessoa e fala: olha, tudo bem, eu tô aqui. Isso é mágico. Então, sabe, você está ali, você se colocar disponível para o outro, ou mesmo um toque, é mágico. Então, assim, não vamos deixar essa pessoa sofrendo sozinha, tá? Então, vamos estar ali para ela e auxiliar no que a gente pode. E assim, gente, auxiliar no que você pode, sem culpa, porque cada um dentro das suas possibilidades. E respondendo, então, quanto aos atendimentos nessa quarentena. Então, a gente está vendo aí uma rede de solidariedade, né? Então as pessoas se juntando, oferecendo o que podem. Então a gente tem na internet vários profissionais que estão oferecendo de forma gratuita uma conversa, um atendimento online. O que a gente precisa prestar atenção é isso. Os atendimentos, eles não estão sendo sequenciados, eles estão sendo um bate-papo, uma conversa para resolver ou para orientar algum assunto, alguma situação pontual da quarentena, tá?
Então, é assim que está sendo desenhado esses atendimentos online durante a quarentena. Se por acaso, né, não, o meu problema ou a minha demanda precisa de outros atendimentos, precisa de um atendimento continuado, aí você pega aquela outra dica que eu falei. Então vai lá conversar com o profissional, né, bater o papo, pode até bater o papo nessa quarentena, eu gostei de você, vamos continuar? Vamos! E aí você sempre conversa, vê a melhor forma que esse profissional pode te atender, vê se tem questão lá de convênio, reembolso, valor social, né? Então, assim, conversando. Conversando a gente consegue chegar aí num, numa boa coisa para os dois aí, tanto para o paciente ou cliente, quanto para o profissional. Arrasou na resposta final aí pra gente. Eu quero agradecer muito você, porque você é uma grande parceira do Quero na Escola e foi perfeita trazendo a temática e é super importante esse tema. Então, gente, realmente se cuidem e procurem ajuda se vocês estão precisando, né? Se vocês estão se sentindo, se vocês puderem, façam e procurem mesmo, porque é muito importante. E aí eu quero agradecer muito você, Daisy, por estar aqui hoje com a gente, agradecer aos alunos que fizeram pedidos, agradecer as pessoas que estão acompanhando. Obrigada mesmo. Compartilhem com as pessoas que vocês conhecem. A live vai ficar gravada, então elas vão poder estar assistindo depois. E aí é isso. Eu queria só, se você tivesse alguma coisa para finalizar, alguma fala, porque aí eu já vou passar para divulgar a atividade da semana que a gente vai ter. Tá? Então, pessoal, gostaria de agradecer muito vocês. Adoro ir nas escolas. Eu sou do toque, sabe? Eu gosto de apertar, de abraçar. Eu gosto de gente. Então, assim, mas a gente está aprendendo, está funcionando também aqui na forma online, né? Então, eu que agradeço os alunos aí pelo pedido. Muito bom a gente ver esses jovens tão interessados, engajados na saúde mental, porque é um processo assim, de autoconhecimento, a gente precisa estar sempre se conhecendo, né? Então, fico à disposição. Se por acaso no Face tem também o meu contato lá, acho que vai estar junto, gente. Fico à disposição aí, se vocês quiserem alguma perguntinha. Sabe aquela perguntinha que o amigo do meu amigo? Então, pode perguntar lá se quiser. E se cuidem, fiquem em casa, que já já acaba isso daí, a gente tem que sair mais forte dessa. Ó, beijão para todo mundo.